Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Sou a Jéssica, faço parte aqui do atendimento da Evolutize, consultoria também. Então, como falamos, né, há 5 minutos atrás, mais um webinar, último do ano, voltado novamente para a gestão de recursos humanos, sobre uma questão muito importante, que é o plano de saúde, que envolve agora os processos do E-Social, né, vai ser entregue para o E-Social a partir de janeiro de 2024. Então, temos mais essa preparação, mais essas telas, esses conteúdos para mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente ainda espera que seja muito válido para que essas configurações sejam feitas ainda este ano. Estamos já no final do ano, correria para o RH, entendemos, né? Mas é muito importante. Por quê? Porque esse arquivo, a partir de janeiro, né, que vai para o E-Social, já com as informações de plano de saúde, eles já são também referente à folha de dezembro paga em janeiro. Por isso essa importância, por isso tantos e-mails que passamos com manuais, com vídeos explicativos, né? Por causa dessa preocupação. Não significa que não pode ser retificado o arquivo no ano que vem, o 1210, para que esteja correto o ano de 2024 todo com essas informações. Mas, quanto antes isso puder estar pronto, é melhor. Então, nós vamos ver algumas imagens, né, os slides com as principais parametrizações e depois na prática também, para ficar melhor explicado. Temos aqui o nosso tema, né? Então, novo processo de lançamento. Não mudou as questões da folha, né? Ou como ele vai ser processado na folha. Mudou a forma de lançamento do plano de saúde. Por que tivemos que mudar? Porque o E-Social precisa começar ter, né, nos arquivos S1210, as informações exatas de titular, de dependentes, e tudo isso, então, para que o sistema consiga fazer essa leitura, os registros tiveram que ser mudados para que o sistema também gere corretamente no E-Social. Só um pouquinho. Aqui. Então, o novo processo, né, como falamos, ele é plano de saúde e odontológico, foi desenvolvido para atender a nova versão, a versão 1.2, que entra em vigor em janeiro de 2024, fazendo a leitura dos valores de despesas médicas e odontológicas de titular e dependentes através do arquivo S1210. Por isso essa importância, né? A gente precisa que o sistema entenda no arquivo XML os valores do CPF do titular, do CPF do dependente. Então, para tudo isso, deve existir uma configuração, para que o E-Social faça a leitura exata desses valores, que é os mesmos valores que ia na DIRF e tal, então é para seguir a mesma questão que a gente tinha lá na DIRF, né? Cada informação no seu devido lugar. Quanto às parametrizações, o que temos de antigo, né? A mesma tela que a gente vai continuar usando é o plano de saúde lá naquele caminho que a gente cadastrava as questões da DIRF. Então, o plano de saúde, para quem ainda não tem cadastrado, cadastra neste caminho, lá na geração dos arquivos para exportação, DIRF, plano de saúde. E para quem já tem, né, o plano de saúde há mais tempo, continua o cadastro do plano nessa tela, né? Com as informações do nome do plano, CNPJ, o ANS, se ele é médico ou odontológico, esse processo continua o mesmo neste caminho. O que passamos a ter de novo, então? Na tela geral de colaboradores, existem 2 novos botões, que são esses coraçõezinhos, que então foram criados para essa nova necessidade. O primeiro botão, o último botãozinho, ele é sobre as faixas por idade. Então, conseguimos adaptar aqui no sistema a faixa vinculada ao plano de saúde com a idade, né? A faixa por idade já com os valores e valores também dos dependentes. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a abertura que esse parâmetro pode ter, né? Mas aqui são faixas por idade, tá? Então a gente cadastra uma vez só todos que tiveram
estiverem nesse plano de saúde vão seguir essa faixa. Então, o que acontece? Criando essa faixa por idade, o sistema também faz a leitura de quando o colaborador realmente passar a idade, né? Então, no mês de aniversário, se mudou a faixa do plano de saúde, o sistema já vai também fazer a leitura que vai mudar o valor desse desconto na folha. Já o penúltimo coraçãozinho, ele é para lançamento da coparticipação. Então, depois que a gente configurar dentro do colaborador o plano de saúde, que é o que a gente vai ver ali na prática, o sistema vai entender quem são essas pessoas que estão relacionadas no plano, para que numa tela simples e dinâmica nós conseguimos lançar as coparticipações. Então, é como se fosse um lançamento por evento coletivo, mas ele vai ter que ser nesta tela para que lá no XML faça a leitura exata do valor com o seu CPF, né, de seu dependente, do seu titular. Então, obrigatoriamente, tá? A gente vai falar muito essa palavra hoje, do obrigatoriamente, porque tem que ser nessa tela, né? Não tem como a gente continuar usando outros métodos, senão não vai dar certo o nosso arquivo. Então, a gente vai mostrar depois lançamentos fixos, lançamentos parcelados, benefícios coletivos, isso não pode ser mais usado, não tem como usar um pouquinho, né, aproveitar um cadastro, infelizmente não tem como, porque a gente está realmente se adequando para uma nova versão e temos que ter essa nova tela criada e utilizada daqui para frente. Por isso, então, que a gente coloca aqui as telas que a gente mais usa hoje, né, usava pelo menos para o plano de saúde, que é o benefício coletivo. Então, eu deixei um exemplo, né, o cliente que já começou a usar em novembro, o nosso plano de saúde novo, então ele foi lá e colocou que este benefício foi utilizado apenas até o mês 10 de 2023. Agora, então, para quem começar a usar o nosso plano de saúde novo em dezembro, né? Então, é mais um exemplo. Lá no lançamento fixo é que eu tinha as minhas movimentações de plano. Então, eu tenho que colocar a data fim para que, quando eu começar a usar a minha tela nova, o sistema não utilize informações duplicadas, senão ele vai continuar lendo a tela nova e o benefício, o lançamento fixo, daí começa as duplicidades na folha de pagamento. Por isso é muito, muito importante lembrar de dar baixa nos processos antigos. Baixa no benefício, baixa no lançamento fixo, no lançamento parcelado. Aonde o cliente souber que tem lançamento, deve existir essa data fim. Sobre o evento, ele tem né, que é o da despesa médica ou odontológica. Então, muitos clientes perguntam, né, lá no portal do colaborador, mesmo com esse processo novo, vai continuar aparecendo? Vai continuar, porque esse processo ele vem da folha de pagamento dos eventos que tem essa parametrização de despesa médica ou de despesa odontológica. Então, é essencial esse parâmetro para que os valores continuem aparecendo no portal. Então, com essa nova funcionalidade, a gente vai estar explicando que os valores dos dependentes têm que ser em eventos diferentes, coparticipação tem que ser em evento diferente e, caso seja descontado em férias, evento diferente também. Então, talvez vão existir eventos novos, né, criados pelo cliente. Então, esse campinho aí é essencial para que quem use o nosso portal apareça lá no portal também. E falando de e-social, nós temos as rubricas do e-social. Então, essa rubrica ela é voltada para assistência médica, né? No manual do e-social, ele tem uma explicação quando que eu devo usar este 9911 aí, que é o código que a gente tem de momento aqui para mostrar. Então, no relacionamento do e-social, né, cada situação tem uma funcionalidade de cesta básica, relacionado ou não ao PAT, se é só a parte que a empresa está pagando. Então, temos tudo isso também relacionado, né? Então, aqui a gente vai ter lá os prints do próprio manual do e-social. Então, temos aqui no cantinho os códigos das rubricas, né? As descrições e do lado uma breve explicação. Isso tudo o e-social fornecendo para a gente, né? Então, quando eu utilizo quando eu tenho essa alimentação vinculada ao PAT, né? Então, a gente utiliza o 1806 nesse campo anterior que a gente viu, né? Vai ser o 1806.
E a gente tem essa explicação logo ao lado, né? Que ela foi concedida de ticket ou cartão por empresa vinculada ao PAT. Logo abaixo, então, se ela não tem o vínculo ao PAT, a cesta básica ou refeição por empresa, né? Também com vínculo ou não vinculado ao PAT. Então, tudo isso, as dúvidas, né, sobre o relacionamento das rubricas do E-Social, a explicação está no manual. Então, o cliente precisa ter acesso ao manual do E-Social, entender tudo que o E-Social está pedindo no momento de fazer a leitura desse arquivo, né? Lembrando que esse 9911, que está bem no meio da tela, ele é assistência médica, mas ele tem essa explicação, né, que seria a despesa, o valor que teve do médico ou odontológico da própria empresa, né, ou por ela conveniado. Então, tudo tem essas explicações. Por quê? Porque às vezes vai ter lá na folha do pessoal, né, um desconto que é a parte do colaborador e uma verba do tipo outros, que vai, né, uma verba informativa que seria a parte da empresa, né? Então, temos essas situações também acontecendo em alguns clientes. Referente ao 9219, ele também, né, ele está relacionado a médica e odontológico, né, curso de assistência médica e tal, e em virtude ali do benefício em valor maior. Então, claro, né, as explicações do E-Social têm que ser bem interpretadas para jogar corretamente nos eventos. O processo também, ele acaba sendo novo para todos, para nós atendimento, para os clientes, então a gente vai se ajudando nas configurações, nas interpretações, para que fique o mais correto possível. Tem muita rubrica do E-Social no manual, com explicações, tá, de despesa médicas e odontológicas, porém, existe uma vigência. Então, muitas já não estão mais não existe mais, né? Então, vai estar do ladinho uma vigência fim lá em 2022, então não pode ser usada. Sempre observar no manual do E-Social a vigência fim da rubrica que o cliente está querendo usar nos eventos aqui do sistema. E quando uma rubrica do E-Social não foi encontrada no momento de relacionar no evento, nós temos essa abertura para criar essa rubrica. Por quê? O E-Social vem mudando a cada ano, as versões, sai uma coisa, entra outra, né? Então, fica também essa abertura para o próprio cliente criar a rubrica do E-Social, com o código e a descrição, para depois estar amarrando aqui. Claro que se tiver uma dúvida, né, uma insegurança na hora de criar, a gente também está à disposição para fazer isso com o cliente, mas fica essa abertura para o cliente também trabalhar independente. E na prática, então, né, é melhor apresentar aqui esse processo na prática. Então, no colaborador, temos os coraçõezinhos aqui que a gente comentou, e neste último coração, que é a nossa faixa por idade, eu tenho duas já criadas, mas a gente vai criar uma nova para mostrar como é que vai ser. E nessa faixa que a gente criou por primeiro, ela tem validade a partir do mês 11, o plano de saúde aqui, ele não está aparecendo aqui, né? É o Unimed. E aqui a gente coloca então, né? Até 25 anos, no caso, R$100 para o titular, 180 para o dependente. De 26 anos a 35 anos, 150 para o titular, 180 para o dependente. Aqui a gente manteve os valores só um exemplo, né? Do dependente. Então, a gente tem essas faixas, né? Bem certinha, a empresa vai colocar conforme o seu plano de saúde. E a outra faixa que temos aqui é de uma situação que tivemos, né, recente, e pode servir de exemplo, né? Então, aqui eu acabei colocando uma idade de 0 a 999 aqui, mas só para mostrar que muitas empresas acabam pagando 100% para o seu colaborador, e é só o dependente do colaborador que vai estar descontado na folha. Então, dá para criar essa faixa também, né, com o valor da mensalidade em branco, que seria dos titulares, ou seja, dos colaboradores, apenas então com o valor de dependente. Então, isso também pode acontecer. Ou então pode acontecer que determinado setor da empresa, a empresa paga 100%, e o outro restante dos setores tal, a empresa paga 50% ou 70%. Então, o que acontece? Quando eu vou lançar meu plano de saúde, a minha faixa, né, lá no colaborador, eu posso colocar faixa 1, que é a minha faixa que eu tenho valores para os titulares. Faixa 2
é para aquele pessoal que o desconto, então, vai ser somente de dependentes, né? Não vai ser dos colaboradores. Então, só para a gente explicar um pouquinho, né, essas aberturas, porque cada empresa tem um contrato com o plano de saúde, a gente está tentando seguir tudo isso, né? Como a gente disse, o processo ainda é novo. Pode ser que ainda tenha uma questão diferente que a gente vai estar pegando agora para adaptar no sistema. Isso vai ser normal por ser muito novo mesmo. Mas o que a gente mais vê de comum é isso, né? Ou já é um valor aí, né? Mesmo que a empresa está pagando ali 70% e o funcionário só 30%, então já lançamos o valor aqui que vai ser o 30% de desconto na folha, né? Ou, se for só o dependente, esse valor então fica zerado. Então, esses valores que estão aqui, cada vez que a gente habilitar o nosso cálculo lá na folha de pagamento, o sistema vai jogar esses valores para o colaborador. Então, por isso que agora, quando a gente for verificar como que a gente adapta esses novos processos no colaborador, a gente vai mostrar um lançamento de um valor fictício, com valor 1, por exemplo. Por quê? Porque o sistema, ele mesmo já vai começar a jogar esses valores conforme a idade do pessoal. Então, já que ele vai ser um processo automático sempre, né, por causa dessa virada de idade ali em determinado mês, então, nas habilitações de cálculo, esses valores começam a entrar automaticamente nos colaboradores. Então, antes da gente verificar o segundo coraçãozinho, que é o penúltimo coraçãozinho, que é o lançamento da coparticipação, nós vamos mostrar, então, como que a gente lança, né, esse novo plano de saúde. Então, isso tem que ser feito em todos os colaboradores. Todos que estavam no benefício, todos que estavam no lançamento fixo, deve existir essa configuração. Então, aqui na ANA, por exemplo, existe essa nova aba aqui, né? Plano de saúde, que foi liberada justamente para esse processo. Então, criamos aqui para a ANA o código, no caso dependente, a ANA não tem, tá? Esse colaborador aqui não tem dependente. Então, esse valor fica em branco. O que a gente vai jogar? Esse valor estando em branco, o sistema já vai entender que o lançamento é direto para o titular. Então, nós vamos procurar aqui o nosso plano, né? A gente vai usar aqui o plano de saúde Unimed, que é aquele que a gente configura ainda lá na DIRF. E esse valor, se eu vou seguir a minha faixa por idade, eu posso colocar 1. É mais prático no momento do lançamento, né? A gente sabe que as empresas têm bastante colaboradores, então, para nesse momento ficar lembrando com uma planilha ao lado, digitando, é bem mais prático eu colocar o 1 aqui. Por quê? Porque quando eu habilitar o cálculo, o sistema já vai trazer, então, os valores conforme a faixa por idade. Então, no momento que finalizar o cadastro de todo mundo, é só habilitar o cálculo que ele vai trazer para cá o valor real por idade. Então, vou começar a utilizar em dezembro, até jogar um 2050 aqui, né? Para ter essa função aí por um bom tempo. Sobre os eventos. Então, os eventos precisam ser diferentes. Esse evento seria o da mensalidade. Então, da mensalidade, eu vou jogar aqui o 244, que é o que eu tenho aqui do meu plano de saúde do titular. E da coparticipação, precisa ser um evento diferente. Então, eu vou lançar aqui a coparticipação do titular. Então, isso também é de extrema importância. Os eventos não podem ser iguais, né? A gente tem aqui um valor, um evento para o titular, para a mensalidade, que é aquela que eu amarrei lá na minha faixa por idade. Se eu não tiver uma faixa por idade, não tem problema, eu posso sim digitar aqui o valor e não digitar nada lá na minha faixa por idade, né? Para que o sistema, então, veja apenas este campo, sem ser substituído depois pelo processo da faixa por idade. E eu já estou colocando em formato separado aqui a coparticipação. Então, como aqui ela não tem dependente, né? A gente vai mostrar o dependente numa outra matrícula. E, neste caso, eu também tenho a abertura para descontar em férias, que eu também já tenho um outro exemplo na sequência. Então, confirmando aqui, eu já tenho, então, o valor, o lançamento, né, para Ana. Se tivesse dependente, apareceria o nome aqui numa segunda linha, nome do dependente.
E aqui, se eu tiver, mas eu tenho mais o plano odontológico, tudo bem, é só vir novamente, colocar aqui o plano de saúde odontológico, fazer a mesma configuração, e aqui a gente pode ter vários registros para o colaborador. Um outro exemplo vamos pegar aqui a Cataline, né, que é o nosso exemplo aqui. Então, o que temos? Temos o valor da titular aqui, né, dela, do titular. Então, lançamos da mesma forma. Unimed, aqui já salvou, tá? Porque eu tinha feito o teste antes, né, o valor lá da faixa dela por idade. O valor, o evento dela, né, do titular, da coparticipação. E neste caso, ela vai descontar em férias. Então, com essa marcação, percebem que já existe outro evento. Então, precisa, tá, gente? Tem que ser evento separado. Então, aqui já temos outro evento propriamente para as férias. Depois a gente vai mostrar no cálculo como que ele vai se comportar, né? E aqui, quando eu finalizei esse cadastro da titular, eu vim aqui novamente, mais uma vez eu fiz um maisinho e coloquei, então, a dependente, né? O dependente. Então, a gente busca aqui para que o sistema pegue o código exato desse dependente e começamos, então, a lançar, que também é o plano da Unimed, o valor também já trouxe, porque eu já tinha habilitado o meu cálculo antes, e, novamente, temos os valores separados, né? Os eventos separados. Então, esse aqui é próprio do dependente e esse aqui é próprio do dependente. Então, outro comentário bem importante. Se a Cataline tiver 3 dependentes, eu vou vir aqui 3 vezes e clicar e começar a jogar o dependente dela aqui, né? Então, eu vou fazer esse processo do maisinho, vai existir todas as vezes que eu colocar aqui um dependente. Então, eu posso ter 3, 4 registros aqui, cada um para o seu dependente e para o titular. Porém, para dependentes, eu posso manter o mesmo evento, tá? Então, só não pode ser o mesmo evento do titular. Mas se eu tiver 3 dependentes, eu posso usar o 245 para todos os dependentes e o 253 para todos. Só não pode ser o mesmo que o titular, certo? Ainda usando o exemplo aqui da Cataline, o que aconteceu? Como a gente marcou aqui que ela vai ter um desconto em férias, botei aqui só para o titular, né, para a gente poder mostrar, vai descontar em férias, como que o sistema ele vai entender, então, esse cálculo, né? Sempre vai ser sobre os dias proporcionais, para que no momento da folha, esses dois valores se encontrem, né? E fique, então, o valor da mensalidade. Então, neste caso, o que aconteceu? Veio o meu evento, que eu amarrei lá no meu plano de saúde, sobre o valor de 21 dias. Então, esse valor dividido por 30 vezes 21 gerou os R$140 e para os valores que caíram em dezembro, ficou aqui 73,33, né? Que é o valor do mês 1, valor de dezembro. Quando eu chego na minha folha de pagamento, eu vou até calcular aqui só a folhinha dela para ser mais rápido, porque depois a gente vai fazer um outro cálculo. Então, aqui é a matrícula 5021. Então, o que aconteceu, né? Eu tenho aqui o meu valor que veio lá das férias e o valor que calculou agora sobre os dias trabalhados em outro evento. Então, a soma desses dois valores no mês vai fechar os R$200, que é o valor total. Então, não é uma prática muito utilizada, né? Às vezes é só descontado na folha normal, mas para que os descontos, né, não tenha mais descontos do que proventos, se o cliente costuma fazer 30 dias de férias dentro do mês, eu consigo jogar esse valor já lá para as férias também. É opcional, tá? O cliente é que vai estar decidindo aí se ele vai fazer esse processo ou não. E agora, então, a gente demonstrou, né, o lançamento aqui da Ana, porém, todos os nossos colaboradores desta base, eles já têm, né, todos eles já têm o plano de saúde vinculado aqui. Então, o restante a gente já tinha feito aqui, né, para demonstrar.
E o que acontece? Agora, como eu já tenho essa amarração em todos os colaboradores, eu posso estar usando aqui o coraçãozinho da coparticipação, né? Então, quando a gente clica nele, o sistema pede o mês que eu vou estar lançando para a folha de pagamento, e numa tela bem prática, eu começo a lançar, então, os valores de coparticipação. Jéssica, sem o valor aqui, sem o nome aqui do dependente, então seria titular. Então, eu tive aqui R$30 de coparticipação. Para minha dependente, eu utilizei 20. A Cataline utilizou 45. Para a dependente dela, foi 15. O Luiz não teve nada. A Sueli teve, para um dependente, só 15. E assim vai, né? Conforme aconteceu ali no mês. Então, tudo que é lançado aqui vai para a folha e vai para o arquivo 1210. Por isso que é muito importante, né? Esse lançamento é extremamente importante e, novamente, a gente fala, é obrigatório, porque ele é prático, ele é bem dinâmico, a gente consegue já ver o que é dependente, o que é titular, né? E é onde o sistema vai fazer a leitura para o arquivo 1210. Então, precisa ser por aqui. Incluir tudo que está marcado. Caso algo deu errado, preciso refazer, apenas marcar e excluir, né? Todos os processos de forma coletiva. E agora, então, fazendo aqui a geração da folha de pagamento para todos, a gente dá uma olhadinha nessas folhas, esses valores devem ser jogados lá na folha. Se tiver rescisão, ele vai para rescisão, esse lançamento que a gente acabou de fazer nesse coraçãozinho, né? Então, ele vai para rescisão também. Normalmente, então, para os cálculos. Então, aqui tivemos os lançamentos, plano de saúde, dependente, coparticipação do titular, coparticipação do dependente, fica, né, vários eventos, mas é de extrema necessidade, o E-Social precisa entender o que é cada situação. A Catalina, então, que é o caso que a gente viu, titular, dependente, coparticipação, lançada também, né? Então, todos os eventos, aqueles que vieram das férias também. Aqui, a gente teve aquele exemplo, né, que o Luiz não teve coparticipação, então puxou apenas as mensalidades, titular e dependente. E assim por diante, né, os exemplos que a gente tem de como vai aparecer esses valores aqui no cálculo, tá? Vamos ver se temos mais um comentário, né? Porque o processo praticamente ele é este. Então, os eventos separados, como já falamos, os dependentes podem usar os mesmos eventos, né? Porque às vezes a gente tem ali 4, 5 dependentes, pode usar o mesmo evento. E eu acho que de processo de cálculo seria isto, não temos mais uma outra observação. O que a gente comenta com o cliente, né? É claro, a primeira pegada desse processo, ela é maçante, é bastante trabalho. Por quê? Porque tem que entrar em cada colaborador, não tem como a gente fugir desse processo. Por isso que essa atenção foi, né, dada lá já um tempo atrás com os manuais. Por quê? Porque tem que entrar em cada colaborador, fazer o parâmetro. É esse processo que ele é um pouco mais trabalhoso. Mas depois, com as faixas por idade, se a empresa tiver e tal, que a maioria dos planos são com essa faixa, né? Tudo fica automatizado, né? A habilitação de cálculo vai verificar a idade dos colaboradores, o lançamento da coparticipação é bem mais prático aqui também. Então, a parte cadastral é que toma um pouquinho de tempo uma única vez. E claro, para os novos colaboradores que a empresa for contratando, tem que ser feito, né? Então, depois disso, mesmo processo, inclusive até mais tranquilo até do que era antes, né? Porque a gente já tem aqui uma tela mais dinâmica para os lançamentos. Referente a rescisões, algum cálculo que o cliente perceba que, opa, não foi para minha rescisão, ou foi para minha rescisão com valor incorreto, o processo é novo, então se o cliente não estiver numa versão bem atualizada, 1.37.2, 1.37.6, né, que é o que a gente está atualizando agora, algumas coisas podem surgir.
porém é só entrar em contato que a gente tem já a atualização prontinha para tudo isso, por causa da versão, porque o cliente ainda não vai estar na versão onde algumas correções já foram feitas, tá? Então, qualquer coisa de estranho que aconteça, a gente está aqui para atualizar, para ajudar a entender, né? E seria esse o processo, pessoal. Muita atenção no lançamento por colaborador, né? Entender que eu preciso fazer sempre pelo menos 2 cadastros aqui, quando eu tenho dependentes. Uma vez eu deixo, então, para o titular com o dependente em branco, depois eu coloco, então, novamente o maisinho para jogar o dependente. Então, essas questões, né, que pegam um pouquinho no início, mas depois fica muito comum. E a gente vai agora deixar um tempinho de abertura para dúvidas, porque o processo principal seria este, né? E se a gente deixa ali mais uns minutinhos para as dúvidas, se não, a gente fica à disposição também em chamados, né, em suporte normal, certo? Então tá aberto para as dúvidas, tá? Qualquer outra dúvida, entrar em contato com a gente no suporte, a gente está aí para ajudar bastante nesse processo aí que é novo. E agradecer por mais esse webinar, por todos que ocorreram no ano que foram do RH, pela participação de todos. Espero que ano que vem a gente a gente vai continuar, né, mas com bastante assuntos novos. Esse ano foi, né, eu acho que ficou muito claro e nítido quantas coisas aconteceram no nosso módulo esse ano. Legislações, melhorias, muitas melhorias feitas, sempre na intenção de melhorar o produto para o nosso cliente. A gente agradece e da minha parte, boas festas para todos e até o próximo. Até mais.